os sinais confirmam a mensagem. Olá, espero que você esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje o capítulo 14. Mas antes de começar o nosso estudo, é necessário reforçarmos aí a necessidade de ler a Bíblia toda. Então nós temos sugerido que você compre a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também para que você compartilhe esse vídeo, para que não só você seja abençoado, mas também as pessoas com quem você estiver compartilhando, que elas venham a ser alcançadas também e serem abençoadas. A gente também sugere que você participe de um dos estudos que a gente propõe aqui na igreja. Na segunda-feira à tarde a gente tem o estudo do Sermão do Monte, à noite a gente tem estudado o panorama bíblico, às quintas-feiras à tarde e à noite temos estudado o livro de Atos, e aos domingos 1 Pedro. Então participe, porque assim você vai adquirir conhecimento e certamente você vai alcançar uma maturidade espiritual. E depois dessas breves recomendações, vamos para o texto então. E hoje eu quero destacar os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de Atos, que diz: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O que esse texto traz para nós? Algumas lições para a gente pegar desse texto e aplicar. A primeira, que está no versículo 1, fala que era costume de Paulo ir até a sinagoga judaica. Então, em cada uma das cidades que ele ia, e ele está aqui em Icônio, daqui a pouco ele vai estar em Listra, depois em Derbe. Então, todas as viagens missionárias que ele fazia, quando ele chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele ia era para uma sinagoga, para os judeus, para os irmãos de sangue. A gente falou na semana passada a respeito de que começar pela sua casa. Esse foi o título, então, de Atos capítulo 13, começar pela sua casa. E a gente percebe que é bíblico. Por quê? Porque é um costume de Paulo começar pelos de casa, pelos da pátria dele, pelos judeus. Então ele começa levando a boa nova, que é o evangelho, para os irmãos ali que são judeus. A gente percebe então que o que acontece em cada uma dessas cidades é que quando ele chega ali, alguns dos judeus creem, mas com um tempo eles passam a recusar a mensagem, não os que creram, mas aqueles que não creram, eles vão tolerando no sentido de suportar. Então eles vão suportando ou tolerando Paulo até um determinado momento, quando eles começam a impedir a entrada de Paulo ali nas sinagogas. E o Paulo simplesmente sai e vai para os judeus. Mas enquanto isso não acontece, ele continua ensinando ali na sinagoga. Então nós tratamos no capítulo anterior aí de Atos essa necessidade de pregarmos na nossa casa. Então, esse primeiro versículo aqui do capítulo 14 endossa essa mensagem que foi dada então quando nós lemos aí o capítulo 13. A outra coisa que é necessário a gente perceber aqui no texto é que aqueles que se recusam a crer, como está escrito aí no versículo 2, eles viram, entre aspas, nosso inimigo, e por causa disso a gente passa a ser perseguido. A oitava das bem-aventuranças, que está lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, a última bem-aventurança que vai aparecer
bem-aventurados os perseguidos por causa do Evangelho. Então, quando nós vamos até os nossos familiares, as pessoas próximas da gente no nosso local de trabalho, certamente algumas dessas pessoas podem se levantar contra. E isso já é esperado e Jesus já nos falou isso. Jesus falou que lá no Evangelho de João, que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós precisávamos ter bom ânimo. Então a gente precisa ficar animado e não desanimado, ou seja, vou continuar pregando o Evangelho. Esse é o comportamento que a gente deve ter. Então, nas adversidades, nos momentos de adversidades, é necessário que a gente continue falando, mas se esse aqui não quer ouvir, eu vou até o outro que quer ouvir. Então, se eu tenho um parente meu que não quer mais ouvir, vou respeitar a decisão dele de não ouvir, porque para ele já foi pregado e quem convence ele é o Espírito Santo de Deus, e vou passar para o outro parente que ainda quer ouvir. E assim também é o nosso comportamento no lugar onde a gente trabalha, no lugar onde estuda, na nossa vizinhança. É assim que a gente vai agindo. Por quê? Porque é isso que a gente aprende aqui então nesse texto bíblico. A terceira coisa que eu quero destacar é com relação aos sinais, aos milagres, que foi o que a gente falou, que os sinais confirmam a mensagem. Isso está aqui no versículo 3. Fala que Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, os sinais, as maravilhas, eles acontecem para que se confirme a mensagem. É isso que o texto bíblico está falando. Certa ocasião, quando Jesus fazia muitos milagres, e isso está escrito lá em João capítulo 6, no Evangelho de João capítulo 6, Jesus fala que eles estavam indo até ele, não por causa da mensagem, mas por causa do pão. O texto, então, João capítulo 6, versículo 26, fala assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Motivação equivocada para buscar o Senhor. Quantos de nós, e eu pessoalmente creio, que todos nós viemos até Jesus com a motivação errada. A motivação pode ser uma cura, a motivação pode ser a restauração de um relacionamento, a motivação pode ser para não ir para o inferno. A motivação errada, não por quem Jesus é, mas pelo que ele pode fazer. Os sinais confirmam a mensagem do Evangelho. E o tema Evangelho a gente vai tratar no capítulo 15, mas os sinais endossam, confirmam que a mensagem é verdadeira. A gente precisa prestar atenção na mensagem, entender a mensagem, aprender a mensagem e pregar essa mensagem. Jesus falou que nós devíamos ir por todo mundo pregando o Evangelho. Qual é o problema? O problema é que alguns de nós não sabem o que é Evangelho. Mas como eu disse, tema o Evangelho nós vamos estar tratando no capítulo 15, no vídeo de amanhã. Então é necessário a gente conhecer muito bem essa mensagem e pregar muito bem essa mensagem, porque os sinais vêm para confirmar que a mensagem é verdadeira. As pessoas muitas vezes vão atrás dos sinais pelos sinais, para se fartarem, uma motivação egoísta. E os sinais não servem para isso. Os sinais servem para propagar a mensagem. Então, se você foi curado,
O papel que você tem diante disso é pregar o evangelho, e o seu milagre, o milagre que aconteceu na sua vida, vai endossar que esse evangelho é verdadeiro. Se você teve um relacionamento restaurado, Deus restaurou isso, e isso é um sinal para confirmar, endossar que essa mensagem, a mensagem do evangelho, é verdadeira. Qualquer que venha ser o motivo pelo qual você recebeu um milagre, entenda que o milagre não é para você. O milagre é para as pessoas que estão à sua volta, para que elas conheçam a mensagem e acreditem nessa mensagem. Como que você tem pregado o evangelho? Você tem pregado o evangelho com qual a intenção? Se você teve um milagre, mostre o evangelho a partir do seu milagre, e que o Senhor te abençoe.